sou João Pimenta Gomes, sou artista visual, o centro do meu trabalho é a música. Exploro relações maioritariamente musicais, questões de harmonia, de melodia, esta própria instrumentação. Tento nas minhas instalações trabalhar sistemas que se confundam um pouco entre o instrumento e o Wi-Fi, os nossos sistemas caseiros de audição de música. O meu processo parte sempre do mesmo sítio, que é de um conjunto de vozes femininas que foram de uma só pessoa, que foram gravadas, uma a uma, nota a nota, e eu tenho essas notas num teclado e essa é a minha matriz, de alguma maneira. Por isso, eu tenho estas vozes na sua essência num mellotron, num instrumento antigo, num sampler antigo de fitas que tu tocas nota a nota, mas também tenho no computador, o que me permite fazer música um pouco por todo o lado. E como eu ando sempre assim por várias circunstâncias, passei a fazer muita música no comboio e é difícil dizer o que é que mudou. Para já mudou que a música foi feita no computador em vez de ser feita no meu ateliê. Depois passou a ser feita no comboio, onde existe um ambiente sonoro sempre presente, não é? Como as viagens eram sempre feitas no mesmo dia, existia assim talvez uma certa dormência da minha parte. E eu acho que isso levou a que eu me voltasse a interessar por música que é de alguma maneira mais planante, coisas que são mais espaçadas, onde o seu tempo também é mais esticado e onde o seu espaço físico também é mais etéreo, de alguma maneira. Eu tenho assim um fascínio com a ideia da voz e com a ideia da garganta, com esta zona do nosso corpo que é bastante frágil, não é? Tipo, é o que nós usamos, pelo menos que eu uso, e algumas pessoas usam para comunicar, e tem um interior assim meio desconhecido, nós não o vemos, né? Mas ele está por dentro. E eu sempre achei uma zona muito interessante do nosso corpo e da nossa vivência. E claro que eu, por me interessar muito por música cantada, canções, a voz é um instrumento primordial, não é? É a segunda vez que eu trabalho com artworks e foi muito bom porque eu tinha os planos da peça, ou o que se consegue dos planos da peça, há alguns anos, e com a equipa da Artworks conseguimos chegar ao mais fiel que eu consegui projetar até agora desta peça, que é uma peça que está muito envolvida em algum secretismo. Aliás, os planos são impossíveis de conseguir, os planos verdadeiros, completos. Por isso o que eu tenho comigo é um conjunto de muitos planos falsos. Sendo que estas questões do Wi-Fi são sempre muito fetichistas, e eu também o sou, mas numa peça tão específica como esta, pelo menos para as minhas capacidades de trabalho, é muito importante ter alguém que consegue traduzir aquilo que tu queres fazer e pô-lo no melhor que eu acho que pode ser feito. Todas estas ideias de como é que tu exploras visualmente, eu acho que mesmo a peça sonora é bastante visual, para além da sua componente visual física, eu acho que é bastante visual a nível de imagens, os sons e as fotografias, neste caso as Polaroids que estão presentes na exposição, são muito a ideia de tentar registar esses movimentos feitos pela voz, exercícios de aquecimento, movimentos relacionados com certas notas que são dadas, e de como é que essa informação que é visual e não sonora, neste caso, não é? Uma Polaroid, como é que me remete para a ideia de partitura. Se aquilo funciona como uma partitura abstrata, que seja, mas funciona como uma partitura visual para que eu possa passar a outro músico e ele imaginar uma nova peça a partir dali. Quando entras na galeria, a primeira peça que vemos é Two Virgins, é a peça central, a coluna Western Electric e os dois sistemas Eurorack que alimentam essa peça na primeira sala. Uma peça que ela não tem uma duração fixa, embora tenha um loop de 40 minutos ou de meia hora. É variável porque o sistema vai se alimentando dentro dele, por isso é sempre uma peça viva, embora tu consigas perceber que as ideias musicais dão volta a determinada altura.
E essa é a primeira sala. Na segunda sala temos as Polaroids e um restício do som que vem da outra, a parte grave do som que vem da sala principal.